Agora sim, estamos gravando a primeira parte da nossa conversa em interpretação de textos e tipologia textual e gênero textual não foi gravada, mas a parte do conteúdo é gravar, tá? Vou fazer a apresentação da minha tela. Muito bem, esse aqui é o nosso assunto de hoje. Na semana passada, nós falamos sobre as classes gramaticais e eu disse a vocês que a classe gramatical mais importante que existe é exatamente a classe dos substantivos, tá? Então, o substantivo é a classe mais importante. Tudo que existe é ser, e cada ser tem um nome. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres, além de objetos, pessoas e fenômenos. Os substantivos também nomeiam isso aqui, ó, lugares, sentimentos, estados, qualidades, ações. Todas essas coisas são nomes. Portanto, é o substantivo que nomina ou nomeia todas essas coisas, tá? Aqui a gente tem a morfossintaxe do substantivo. O que é morfossintaxe? Morfossintaxe é a mistura de duas das áreas que eu coloquei para vocês no grupo do WhatsApp. Tá? No grupo do WhatsApp eu coloquei uma imagem para vocês e na imagem a gente vê que dentro da língua portuguesa nós temos a morfologia e temos a sintaxe. E a mistura dessas duas coisas nós chamamos exatamente de morfossintaxe. Tá? Por exemplo, aqui, ó, postei no grupo. Língua portuguesa tem essas três divisões. A gramática tem morfologia e tem sintaxe. Morfologia é o estudo das classes gramaticais. E a sintaxe é o estudo da maneira como as palavras relacionam-se entre si. Tá bom? Então, nas orações da língua portuguesa, o substantivo, em geral, exerce funções diretamente relacionadas com o verbo. O substantivo pode atuar como núcleo do sujeito, como núcleo dos complementos verbais, como, por exemplo, núcleo do objeto direto, do objeto indireto. O substantivo pode ser o agente da passiva, pode funcionar como núcleo do complemento nominal ou núcleo do aposto. Pode funcionar como núcleo do predicativo do sujeito, tá? Ou do objeto, ou como núcleo do vocativo. Também encontramos substantivos como sendo núcleos de adjuntos adnominais e também reais. Ou seja, no frigir dos ovos, o que é que isso aqui quer dizer? Isso aqui quer dizer que o substantivo quase que sempre assume funções nucleares, assume funções de centro. Por que isso acontece? Porque substantivo é a palavra mais importante do nosso idioma, tá? Quando a gente olha para os substantivos, nós vemos que eles são divididos dentro dessas classificações. É comum, espaço, né? Ou próprio. Comum ou próprio. Concreto ou objetivos, que são chamados de substantivos coletivos, tá? Rapidamente, eu vou dizer a distinção desses tipos de substantivos que estão aqui. Mas antes, deixe-me dar um exemplo. Por exemplo, eu vou pegar aqui o substantivo flor. Flor. Substantivo flor é um substantivo comum, concreto, primitivo e simples. Substantivo flor. Agora, substantivo floricultura. Floricultura. Comum é concreto, mas não é primitivo. É derivado. É derivado. Derivado de flor, por exemplo.
tá? Então, a gente tem uma mudança significativa. Pegar aqui o substantivo pedreira. Pedreira é um substantivo comum, concreto, derivado. Derivado de quê? De pedra. Então, pedra é o substantivo primitivo, pedreira é o substantivo derivado, tá? Pegar aqui o substantivo guarda-roupa. A gente tem um substantivo comum, concreto, derivado, porque são duas palavras. Sempre que a gente tiver duas palavras, ou melhor, dois radicais, nós teremos um substantivo derivado. Geralmente, palavras que são substantivos derivados têm um hífen, como é o caso de guarda-roupa, o caso de guarda-sol, navio-escola, mas alguns não têm hífen, que é o caso, por exemplo, de girassol, ferrovia, vinagre, são substantivos compostos, substantivos compostos, naturalmente são derivados também, mas são substantivos compostos porque possuem mais de um radical e baseiam-se, obviamente, em outros substantivos que a gente chama de substantivos simples. Por exemplo, ferrovia é um substantivo composto que não tem I e que é formado a partir de dois substantivos simples, o substantivo ferro e o substantivo via, que é lugar de passagem. Entende? Então, qualquer um substantivo que você falar, a gente vai poder classificá-lo com uma dessas classificações aqui, ou seja, todo substantivo será classificado pelo menos com 4 palavras. Vai ser comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, simples ou composto, e ainda pode ser um substantivo coletivo, tá? Agora, o que é um substantivo comum? Como a palavra já diz, substantivo comum é aquilo que é comum a todos. Aquilo que é comum a todos, tá? Não existe especificidade aqui no substantivo comum, que é diferente, obviamente, do substantivo próprio. No substantivo próprio, a gente tem especificidade. O que são substantivos próprios? São nomes de pessoas, nomes de lugares, nomes de marcas registradas, nome de fatos históricos. Todos esses que eu citei são substantivos próprios, porque apontam para coisas únicas, particularizadas. Tá? Concreto. Um substantivo concreto, vocês devem ter escutado lá no início da aprendizagem de vocês sobre o que é substantivo. Substantivo concreto é aquilo que a gente pode pegar, e o abstrato é aquilo que a gente não pode pegar. De maneira que todos os objetos, por exemplo, a gente coloca como substantivo concreto, e todos os sentimentos a gente coloca como substantivo abstrato. É uma definição que resolve muito dos nossos problemas com relação à distinção de substantivos concretos e abstratos. Resolve muito, mas não todos os nossos problemas. Por que não resolve todos os nossos problemas? Porque, por exemplo, Deus. Deus é um substantivo concreto, mas a gente não pode pegar, né? O vento é um substantivo concreto, mas a gente não pode pegar, apesar que a gente pode armazená-lo, por exemplo, dentro de determinado espaço, né? A gente não pode pegar no vento, por exemplo, no oxigênio, né? O saci pererê, que a gente sabe que nem existe, portanto, não pode ser tocado, pegado, capturado, etc. Nem existe, mas é um substantivo concreto. Por quê? Porque dentro do imaginário, o saci pererê não precisa de um ser para estar em determinado lugar, que é diferente de todos os substantivos abstratos, que dependem de um ser para estar em determinado lugar. Por quê? Por menos. Não é? As derivadas são aquelas palavras que são originadas. Eu citei o substantivo pedra. É um substantivo primitivo. Da palavra pedra, a gente tem vários derivados. Por exemplo, pedrinha, pedreiro, professor... pedregal, pedregulho, né, pedreira. Tudo isso são substantivos derivados. Oi, Saulo. Voltando para o
substantivo concreto e abstrato. No caso, o senhor falou que Deus é um Diga substantivo, lá. mas não é abstrato. No caso, o abstrato seria aquilo que a gente não pode É tocar. concreto. Isso. Abstrato seria o quê, Saulo? Aquilo que a gente não pode tocar e nem ver. Né? É um sentimento, é um. É, Mas isso. Deus classifica como concreto. Exatamente. Vejam, de substantivo concreto e abstrato não é uma definição simples. A básica definição é que é aquilo que a gente pode pegar e abstrato é aquilo que a gente não pode pegar. É a definição básica, é aquilo que a gente aprende nos primórdios da escola, tá? Tanto. Isso não resolve, porque em Saci Pererê também ninguém não existe. Só existe dentro do imaginário. Mas dentro do imaginário, o Saci Pererê é um substantivo concreto. Assim como Mula Sem Cabeça, Maria Florzinha, Zeus, né? Afrodite, Tô entendendo. enfim, os deuses do Olimpo são substantivos concretos. Mesmo não podendo, nós não podendo vê-los, não podendo tocá-los, são substantivos concretos, porque basicamente não são sentimentos, tá? No caso, abstrato seria raiva, ódio, alegria, felicidade. Todos os sentimentos, todos, sejam eles positivos ou negativos. Ok, tudo bem, professor. Pode continuar. Obrigado. Pronto, e aí o simples é aquele que só tem. Acho que eu estava falando de pedra, né? Falei sobre pedra e os derivados de pedra. Simples é aquele substantivo que só tem um radical, né? Por exemplo, sol só tem um radical. Agora, a palavra girassol, a gente tem um radical da palavra, o radical da palavra sol, radical, gente, só para quem não lembra, é a parte invariável da palavra. A parte que não muda quando a gente faz as várias derivações possíveis da palavra. Então, sol. O radical de sol é a palavra inteira, tá? É a palavra inteira. Sol. E aí a gente tem gira. Gira, que é do verbo girar, não é? Gira, sol. O gira é do verbo girar. Então a gente tem aqui um radical e uma raiz. Palavra ferrovia. Palavra ferro é simples, substantivo simples. Agora a palavra ferrovia é um substantivo composto, porque tem o FERR, que é o radical de ferro, e via, que é, obviamente, tem como sentido local de passagem, mas é um substantivo só, ferrovia. E os coletivos são aqueles que vocês aprenderam também na escola, que é aquele que indica seres da mesma espécie, sejam seres animados ou não. Por exemplo, estrelas. Um conjunto de estrelas é o quê? Constelação. Conjunto de peixe é o quê? Cardume. Um conjunto de soldados é o quê? Batalhão. Um montão de abelhas é o quê? Enxame. Né? De porcos, um bocado de porco é o quê? Uma vara. Enfim, são os substantivos coletivos. Tá? Com relação aos substantivos, a gente também deve levar em conta a questão dos gêneros dos substantivos. Os substantivos têm gêneros. Tem o gênero masculino e tem o gênero feminino. Quando a gente fala sobre gênero de substantivos, estamos falando que existem palavras que são femininas e palavras que são masculinas, tá? As palavras que são femininas, ou seja, os substantivos femininos, admitem um artigo feminino antes, que pode ser a ou as, uma ou umas, né? Os substantivos masculinos admitem artigos masculinos antes, o ou os, ou uns,
Ok? Então, há palavras que são femininas e há palavras que são masculinas. As palavras que têm uma forma para o masculino e uma forma para o feminino, nós chamamos de palavras biformes, que apresentam duas formas. Uma para o masculino e outra para o feminino. Professor. Professor é uma palavra masculina. O professor. Professora, palavra feminina. A professora. Amigo, masculino. Amiga, feminino. Né? Então, admite-se o artigo A, feminino. Admite-se o artigo O, masculino. Ponto. Essa é a regra geral. A maioria dos substantivos se encaixam exatamente aqui. São substantivos biformes. Tem uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Ora, existem alguns substantivos que não são biformes, são uniformes. Ou seja, tem apenas uma forma, seja no masculino ou no feminino, a mesma palavra será usada, não vai ter alteração. Tá? Quando esses substantivos uniformes se referem a animais, nós chamamos eles de epicenos. Quando se referem a seres humanos, eu não sei. Acho que eu cliquei em epiceno aqui. Eu nem sabia que fazia isso. Quando os substantivos uniformes se referem a animais, nós chamamos esses substantivos de epicenos. Quando se referem a pessoas, vamos chamar esses substantivos uniformes de sobrecomum ou de comum de dois gêneros. Por exemplo, quando a gente vai tratar sobre jacaré, a gente sempre diz, né? O jacaré. Se for macho, o jacaré. Se for fêmea, o jacaré. E o que é que a gente usa para distinguir se é macho ou se é fêmea? É exatamente a palavra macho e fêmea na sequência. Jacaré macho é fêmea, foca macho, foca fêmea. Ou seja, não muda, não varia o substantivo. O substantivo é o mesmo, que vai ser o adjetivo que virá depois. É aquilo que classificará o substantivo. Tá? Em relação a animais, lembre-se que eu estou falando sobre aquilo que é exceção. Tem animais, claro, que tem substantivo masculino e o substantivo feminino. Você tem, por exemplo, leão, leoa, né? Tigre, tigresa. Você tem cachorro, cadela, enfim. A maioria dos substantivos são biformes, tem duas formas, mas alguns têm uma. Estou tratando sobre essa especificidade, que é o caso de determinados animais, que a gente vai dizer macho ou fêmea para identificar se é macho ou fêmea. E no caso dos seres humanos, por exemplo, se for uma palavra que admite um artigo diferente, por exemplo, eu tenho aqui artista. A palavra artista, o substantivo artista, admite um O ou A antes dela. O substantivo admite. Né? Se for uma mulher, ela é a artista. Se for um homem, ele é o artista. E não tem terceira via não, viu, gente? Só tem duas possibilidades. É a ou o. Passou disso, é de procedência maligna. Olha lá. Então, temos artista ou artista masculino, a artista feminino. Agora, por exemplo, aqui, ó, a palavra criança. Você não tem a criança e o criança. Não tem. Só existe a criança. Quando eu vou me referir a um homem, a um menino, a um garoto, a criança. Quando eu vou me referir a uma mulher, a criança. Não muda nada. Esses que não permitem que o artigo que vem antes mude, nós chamamos de sobrecomum, porque eles estão fora do comum, são sobrecomuns. Tá? O comum é admitir-se o artigo antes, sendo ele feminino ou masculino. Uma pergunta para vocês.
A palavra atendente, atendente, é sobrecomum ou é comum de dois gêneros? Me digam aí, atendente. É comum de dois gêneros. Comum de dois gêneros. Você tem a atendente e o atendente. E Ok? ser humano. No caso, seria Agora, por sobre. exemplo, o cônjuge, né? O teu áudio está baixo. Deixa eu ver se eu aumento aqui. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Humano. Humano, no caso, seria sobre comum. É o humano. É isso. Então, peraí. Você, veja, humano enquanto palavra que designa humanidade, tá? Já carrega consigo esse masculino e o feminino. E aí a gente usa exatamente essa palavra. Agora, se a gente vai falar sobre pessoa e humano, deixa de ser substantivo e passa a ser um adjetivo, tá? Aí a gente vai poder variar, porque exerce uma função de adjetivo, tá? Então, ele não entra como um Substantivo. substantivo Vocês já do. ouviram a expressão oi? No caso, o humano ele não entra como substantivo, sobre comum. Ele é, no caso, adjetivo, Não é né? substantivo, mas pode ser, não é substantivo, mas pode ser usado também como adjetivo, e aí é humana, mas é É, substantivo. Sim, Humano é o humano substantivo. é substantivo, né? E se for a humana é que é adjetivo. Não, aí não tem, né? Não, Humana a gente usa como adjetivo, e humano é um substantivo. sim, isso mesmo. Sobrecomum. Sobre comum. Sobrecomum. Adjetivo sobre comum. Ok. É. O Não. professor, o professor, Substantivo sobrecomum. Tá? Oi. o professor, e no caso o senhor disse do cônjuge, aí o cônjuge, Sim. ele é um sinônimo que é feminino e é um substantivo feminino e um substantivo masculino, no caso. Não, eu só conheço cônjuge. É o cônjuge e a cônjuge. Então, aí fica substantivo Tem feminino e outra palavra? masculino, não é? Então, cônjuge é cônjuge. Tem outra palavra? Não, né? Não. Mas substantivo É isso feminino e mesmo. masculino. A gente é um substantivo uniforme, né? Como esses outros que estão sendo apresentados aqui. Porque é sobre isso que a gente está falando, substantivos uniformes, ou seja, que é uma única palavra, tanto para o masculino quanto para o feminino. O que vai definir é o artigo, né? O A e o artigo O, né? Isso no caso do comum de dois gêneros. No caso do comum de dois gêneros, é o artigo que define se é masculino ou feminino. Professor, tem uma pergunta agora, professor, aqui, em Haroldo. E a palavra veio na minha mente agora, a palavra ser humano, antes. Ser humano, que é uma palavra composta, hífen, né? Não é separado? Ser humano. Ser humano. Na verdade, são duas. Isso. Não Separado. é tão, são duas palavras. SR, hífen, ser humano. São duas palavras. Como é que fica? Assim, qual é composto? Ser humano.
Não, são duas palavras, homem. Não, não é um substantivo, não. É não? Duas palavras, substantivo não. Não, são duas palavras. Quando a gente tem palavras separadas, são duas palavras, não é uma. Quando a gente tem palavras unidas, por exemplo, por hífen, que é o caso, sei lá, paraquedas, né? Paraquedas. A gente tem a palavra girassol. É substantivo composto, é? São Substantivo, duas palavras. E substantivo algumas composto. substantivo composto. Mas é Certo. uma palavra só. Guarda-roupa. É uma palavra só. Entendi. Guarda-sol. Tem o hífen lá, mas é uma palavra só. É um Entendi. único substantivo composto ali. Legal, isso aqui, o microfone. Alguém já ouviu, ou já falou, alguém já ouviu alguém falando, ou alguém aí já falou, concordo em gênero, número e grau. Alguém já falou, já ouviu alguém falando isso? Várias vezes, professor. Claro. Várias vezes, né? Falar várias vezes, peraí. Só que tem uma coisa. Com relação a Legal. que é exatamente o que varia em gênero, número e grau, não existe concordância, variação com relação ao grau. Porque o que é concordância? Concordância é a possibilidade, a alteração de uma determinada palavra para se adequar a outra. O que é que normalmente acontece? Como regras para concordar com o substantivo. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Eu acho que não, porque tá no online. Bom, mas vocês estão... Por exemplo, se eu escrever aqui, ó, casa. Antes eu não posso colocar um O, eu só posso colocar um A, né? Depois, o verbo que vem só pode estar no singular, não pode estar no plural. E o que vem depois, que é o adjetivo, só pode estar no singular. Por quê? Porque o substantivo, deixa eu aumentar para quem, sobretudo para quem está no celular. Que o substantivo é casa, substantivo feminino. Então, por causa da palavra, pelo fato de a palavra ser feminina, eu só posso colocar um A aqui. Pelo fato de a palavra estar no singular, o A tem que ficar sem S. O verbo tem que vir no singular. E o adjetivo tem que ser feminino e também tem que vir no singular. Por quê? Por causa do substantivo. É ele que manda em tudo, o substantivo, tá? Veja que é o substantivo que manda em tudo. Eu vou substituir a palavra casa por casas. Veja o que mudou. Eu não posso ter mais um artigo no singular. Tenho que ter no plural. Eu não posso ter mais um verbo no singular. Tem que estar no plural. Eu não posso ter mais um adjetivo no singular. Tem que estar no plural. As casas são belas. Ok? Vou pegar uma palavra masculina e vou fazer o mesmo processo. Estão acompanhando o pensamento, né? Sim, sim, professor. Sim. Pronto, Sim. ok. Vou pegar aqui um substantivo. Vou pegar o substantivo pedra. Não sei porque eu gosto tanto do substantivo pedra. Pedra é um substantivo... Não, pedra é feminino. Deixa eu pegar carro. Ctrl Z. Substantivo masculino. Pode ter um artigo masculino. Depois, vou colocar o verbo. Não predicador. Verbo não predicador. Tá? Então, está.
colocar aqui um predicativo. Parado. Todas as palavras que estão ao redor estão flexionadas para concordar com carro, o singular. Quando eu mudo aqui, ó, quando o substantivo carro vai para o plural, naturalmente eu tenho que modificar tudo que vem ao redor. Então, eu tenho aqui que ter os, tenho que ter não, e o parado nem pode ficar. Os carros estão parados. Mudou tudo. Se eu colocar aqui carrinhos, eu mudo alguma coisa? Tenho que mudar alguma coisa? Não, permanece como tá. Exato, porque não existe concordância com relação ao grau. Concordância é com relação ao gênero, que vem antes, que é o artigo, tem que ser feminino. O adjetivo, o substantivo é masculino, o artigo tem que ser masculino. Se está no singular, o artigo está no singular. O adjetivo tem que estar no singular. Se está no aumentativo, no diminutivo, não muda. A concordância, desculpe-me, não existe concordância em grau. A concordância é em gênero ou em número, tá? Flexão em gênero, masculino e feminino. Flexão em número, diminutivo e aumentativo, em grau, diminutivo e aumentativo. Flexão em número é singular e plural, tá? Basicamente isso. São as flexões dos substantivos. Substantivo flexiona-se em gênero, em número e em grau. Até aqui, tudo tranquilo, gente? Tudo na paz do Tá Senhor. Professor, tá eu tranquilo, vou tá precisar tranquilo. me exaltar agora, viu? Vou sair mais cedo. Se ausentar. Irmã, deixa eu só fazer a chamada. Faça. Deixa eu só fazer a chamada. Ah, é porque eu estou na casa da minha filha, aí estou assistindo, aí tenho que ir embora. Tá, só um minutinho. Deixa eu só fazer a chamada aqui. Tá. No já vocês se mexem, tá? Pra ficar suave um pouco, vai. Vai. Se mexe assim, sabe? Amém, irmã Sheila. Deixa eu ver as pessoas. Vou abrir aqui. Chamada. Eu falei agora em chamada, esqueci. Tá aberto. Parar a apresentação. Letícia, né? Nosso irmão Saulo está presente. Nosso irmão Josué está... Josué está aqui? Está presente, Josué. Falou com a gente aí? Presente. Irmã Brisa presente. Edson Luiz presente. Presente. Deixa eu ver aqui. Edson Luiz presente. Irmã Jeane presente. Irmão Samuel presente. Irmã Ila presente. Irmã Francis presente. Irmão Haroldo presente. Irmão, Presente. deixa eu ver aqui. Presente. Daniel. Imagina. Daniel está presente. Irmã Giane. Pode fazer presente. Presente. Irmã Giane está aí. Giane tá. Giane Amorim. É Giane Tereza. Giane, muito bem. Giane Certo. Tereza. E nossa irmã Jeane também está aqui, né? Isso, Jeane Giane também está presente. E Jeane. Isso. Amém, irmã Jeane? O seu microfone está fechado, mas eu ouvi. Jeane Peixe.
Presente. Abriu agora, Ma- pronto. Presente, professor. Jeane. Ok, irmã Jeane. Marileide, presente. Irmão Luiz André, presente. Irmã Lilian, presente. A irmã, Inês presente. a irmã Dailana está presente. Não sei, fechando. Dailana. Quem foi que eu não falei o nome? Inês. Inês está presente. Inês. Irmã Inês, o seu nome tem acento circunflexo? Tem acento. Certo. Professor, eu não Não é. sei se eu... Eu não sei, Eu não sei professor. mexer muito nisso, não. Professor, É o eu que, não sei se irmã, o senhor irmã me Sheila? chamou. Eu não sei se o Ah, senhor me chamei, chamou. já coloquei presente aqui na senhora. Tá certo. Bota presente em mim, Chamei, professor. coloquei presente. Diga, irmã Inês. Bota presente em mim também. É porque eu não sei mexer muito nisso, não. Não, tudo bem, irmã Inês, já tá presente aqui. Boa Falta noite, chamar bom alguém, prazer, gente. viu? André chamei, Daniel chamei, Darlene chamei, Edson chamei, Francis chamei, Inês, Jeane, Josué, Lilian tá aqui, Marileide tá aqui também, Samuel tá aqui, Saulo chamei, Sheila também, pronto, todos estão presentes. Chamei todos, todos estão presentes. Pronto, podemos ir. Deus abençoe vocês. Vou postar esse material no grupo da sala de aula, vou postar a aula Olha. também. E outro vídeo mais para vocês assistirem mais sobre flexões substantivos e Semana tipos abençoada. substantivos, tá bom? 8. Fica com Deus, professor. Amém, Deus lhe irmã Inês, abençoe. amém, irmã Haroldo, irmã França, Deus abençoe. Até o monte, até o monte. Vão na paz do Senhor e um ótimo final de semana para Até o vocês, monte. tá? Amém, professor. Deus abençoe. Ai, senhor pastor, bom final de Todo semana. monte. Amém. Todo Um monte, vamos, um dia a gente vai, irmã Haroldo, um dia a gente vai. Deus abençoe. Rapaz. Vamos fazer o culto Amém, doméstico em casa. Não vai ter culto, mas fazer os cultos em casa, viu? Vamos adorar de casa. Culto online, irmão Daniel. Culto online. Amém. Glória a Deus. Tá na paz. Amém. Na paz, irmã Jeane. Deus abençoe. Amém, professor. Pronto, é só clica nesse botãozinho do meio aí, o vermelho. É sério. Ligou naquele semana retrasada, já saiu, agora aparece essa hora, mas tô doido. Já se olha só. Puxou os papéis do bem todo com a mata de raiva, foi dando risada. Quem? Elizabeth, se eu não faz. Tô vendo nada.